Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim! Vocês ouviram a última aula? A gente está acompanhando lá, hein, no YouTube. Eu quero saber as respostas de vocês lá, hein? Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, tá bom? São as duas últimas aulinhas do ano, então essa e a última a gente vai ter uma surpresa para vocês, tá joia? Mas hoje a gente vai falar sobre o Natal. Sim, o Natal! Assim como todos os anos, a gente nasce, né? Desde que a gente nasce, a gente fica naquela expectativa de chegar ao final do ano para chegar o quê? O Natal. Aí em novembro a gente começa a ver as lojas se enfeitarem de luzes, a gente encher a casa de árvores de Natal, bolinhas, temas coloridos, né? As lojas, as igrejas se preparando para falar de Natal, não é mesmo? Mas este ano a gente quer fazer um convite especial para vocês. Esse ano a gente vai refletir sobre alguns personagens principais dessa história e meditar sobre o que cada um deles tem a nos ensinar. Mas não se esqueçam, o protagonista dessa história é Jesus, que é o próprio Deus encarnado, que nasceu para viver entre nós, para que pudéssemos ter a salvação através dele pela sua crucificação. Então ele é o protagonista, ok? Essa história não é um filme especial de final de ano, é um relato de um acontecimento verdadeiro, uma história real, inspiradora e libertadora. Esperamos do fundo do coração que este Natal para você não simbolize simplesmente um feriado, umas férias, uma festividade, um entretenimento entre família ou mais um conto de fadas. Natal, portanto, significa que para você e para mim há toda a esperança do mundo. Então vamos falar sobre o nosso primeiro personagem, Maria. Maria era uma jovem israelita que tinha por volta dos seus 12 a 15 anos. Sim, de acordo com o costume judaico, essa era mais ou menos a idade para se casar. E quando recebeu um anjo que lhe falou que ia ser a mãe do Salvador. Ela estava noiva de José e tinha uma vida de devoção. Ao ouvir a notícia, a atitude de Maria foi humilde, de submissão e prontidão para servir. Eu vou citar uma parte do versículo, mas eu quero que depois vocês leiam com o papai, com a mamãe de vocês, que é o versículo que está em Lucas 1:38. E ela responde assim quando o anjo dá notícia para ela: Eu sou uma serva de Deus, que aconteça comigo o que o Senhor acabou de dizer. Olha que legal. O que atitude, o exemplo de Maria inspira você? Para mim, eu refleti muito e pensei que a gente esteja disposto a fazer a vontade de Deus, assim como Maria, humilde, submisso e pronta para servir. Né? Ela foi muito rápida quando o anjo colocou para ela que ela ia ser a mãe do Salvador. Ela não hesitou. Acredito que sim, ela tenha tido medo, como nós temos medo, mas ela aceitou este convite. Agora vamos falar de José. José era noivo de Maria. A Bíblia não traz muitos detalhes, mas eles se casariam em breve. Foi neste contexto que o anjo informa através de sonho a José que Maria estaria grávida, esperando um filho, que seria filho de Deus, Jesus. A paz renasce no coração de José quando o anjo lhe explica que isso foi um milagre do Espírito Santo e que o menino que nasceria seria o tão esperado Salvador do mundo. Esta mensagem faz com que José obedeça a Deus e cuide de Maria e de Jesus. José foi confiante, obediente e altruísta, ou seja, ele se desapegou daquilo que ele acreditava. Vejam só, em Mateus 1:24, quando José acordou, fez o que o anjo do Senhor havia mandado e casou-se com Maria. Então ele também teve medo, ele também teve insegurança, mas quando o anjo lhe falou através de sonho, ele simplesmente obedeceu. Então o que podemos aprender com a vida de José? Que a gente saiba obedecer a Deus, a confiar e a não se preocupar. Agora vamos falar sobre os pastores. Eu fico imaginando essa cena, vamos tentar fechar os olhos e imaginar aqueles pastores que estavam lá preocupados com aquelas ovelhas. Imaginar, era uma noite, eu acredito que seja uma noite muito linda, afinal a estrela de Belém estava brilhando no céu, o cheiro daquele pasto, as ovelhas, e de repente anjos apareceram àqueles pastores para anunciar que Jesus tinha nascido.
Eu, primeiramente, acho que levaria um susto, mas depois eu ia imaginar que maravilha, né? Assim como aqueles pastores fizeram. Eles ficaram entusiasmados e correram para ver onde Jesus estava e louvaram a Deus. Olha que lindo! Que atitude e exemplo dos pastores inspira você? Esta passagem está em Lucas 2, de 8 a 20. Que tenhamos esta atitude de anunciar Jesus, de louvá-lo e querer conhecê-lo cada dia mais. Agora vamos falar sobre Herodes. Sim, temos o que aprender com Herodes também. Na época que Jesus nasceu, Israel estava sob o domínio dos romanos, que chamava aquele território de Palestina. O rei Herodes foi colocado no trono pelos romanos. A ele servia e com eles procuravam manter a paz. A notícia de que um novo rei havia nascido alarmou Herodes, pois ameaçava seu trono, seus privilégios e seus planos. Aí a ideia de eliminar este novo rei, mesmo que ele fosse apenas um bebê. Que vemos aí? Egoísmo, egocentrismo e inveja e perseguição foram a atitude de Herodes para com o menino Jesus. Todos esses trechos que eu estou colocando aqui de cada personagem vai aparecer aqui para vocês fazerem a leitura com o papai e com a mamãe, combinado? Então vocês vão ler e vão acompanhar a história. E aí, de Herodes eu quero falar uma coisa. Até os maus exemplos nos ajudam, porque nos permitem aprender a agir de forma diferente e assim crescer em boas ações. E que boa atitude o mau exemplo de Herodes inspira você? Sabe, eu nunca tinha pensado a respeito disso. Mas quando eu li essa história e olhei para Herodes, eu pensei assim, que a gente nunca deu ouvido a esse pequeno Herodes que habita dentro de nós, que faz com que a gente só tenha olhos para a nossa vontade, para os nossos planos. Porque às vezes, mesmo que indiretamente, a gente fala, mas quem é esse tal de Jesus que vem arruinar os nossos planos? Né? Mas pense, os planos de Deus são os mais perfeitos para nós. Assim como for para Maria, para José, para os pastores e para todos aqueles outros personagens que a gente citou aqui, que estavam presentes nesse dia tão maravilhoso. Então, eu quero que vocês leiam essa história com outro olhar. Não a história que a gente sempre escuta do Natal, que Jesus nasceu. Olhem para cada personagem, dentre outros que tem, né? Os reis magos, aquele senhor que permitiu que eles entrassem na estrebaria para Jesus nascer, ali naquela manjedoura. Então olhem para cada situação, para cada personagem, tentem se incluir na história de Jesus. E quero que vocês pensem que nesse Natal, quando vocês estiverem com o papai, com a mamãe, comemorando que este ano vai ser um Natal diferente, mas que vocês aproveitem para refletir em cada personagem, tudo que vocês têm para aprender, e que cada ano o Natal tem um significado novo, porque Jesus é esse que traz sempre um sentido novo para as nossas vidas e traz muito aprendizado, e que essa não seja mais uma história como qualquer outra história, que, como eu comecei falando, é uma história real, inspiradora, que nos motiva a mudar e ficar cada dia melhor. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui e de cada dia mais conhecer a Tua Palavra. Obrigada pelo Natal, obrigada pelo nascimento de Jesus. Que o Senhor venha e nasça no coração de cada família. É no nome dele que nós oramos, pedimos e agradecemos. Amém. Tchau, pessoal. Até a próxima aula. Não percam que vai ter uma surpresa super legal para vocês, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus.